Bem, meus irmãos, para encerrarmos o nosso momento de oração, vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Hoje iremos nos basear no texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse versículo, ele faz parte daquele famoso capítulo da Epístola aos Hebreus, chamado Os Heróis da Fé, da Galeria dos Heróis da Fé. Ele já abre esse capítulo, né, dando uma definição do que vem a ser fé e vai dando exemplos, né, de personagens bíblicos que foram os grandes exemplos, né, de fé no Antigo Testamento. Né? Então ele vai citando vários personagens e aqui no versículo 6, no meio desse capítulo, ele volta a falar especificamente da fé. Né? No versículo 1 ele dá uma definição do que é fé, então começa a dar os exemplos. No versículo 6, então, ele afirma isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se torna necessário, né, que todo aquele que se aproxima de Deus, né, creia que ele existe e que Deus se torna também o galardoador daqueles que o buscam. Então eu gostaria de deixar essa reflexão baseada nesse texto e no sentido, um dos sentidos mais básicos do que vem a ser fé, que é a questão da confiança. Então, o que o escritor bíblico está querendo aqui nos alertar é que no nosso relacionamento com Deus, um princípio básico é o princípio da nossa confiança em relação a Ele. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter fé em Deus, né? Porque não há, seguindo a lógica do escritor bíblico, não há sentido de relacionamento com Deus se nós não confiarmos nele. Não vai fazer sentido nenhum nós dizermos que temos um relacionamento com Deus e não confiarmos nele. Imagine a situação de você ser empregado, né, ter um determinado emprego, e no setor em que você trabalha, ninguém confia no seu trabalho. Né? Ninguém confia em lhe dar uma responsabilidade, ninguém confia em lhe passar uma missão, ninguém confia em deixar alguma coisa para que você faça. Como é que você vai se sentir nesse meio, nesse trabalho, né? Outro exemplo que poderíamos dar, num relacionamento entre marido e mulher. Como é que existe, como é que vai adiante o relacionamento onde o marido não confia em nada em relação à sua esposa, ou o contrário, a esposa não confia em nada daquilo que o marido faça. Né? Então a confiança é uma das bases dos nossos relacionamentos, né? da nossa vida, do nosso cotidiano. Né? Coisas, atos de fé, pequenos atos de fé que nós temos no nosso dia a dia e que nem imaginamos, nem paramos para pensar a respeito disso. Né? Quando nós estamos, por exemplo, caminhando numa calçada, aquilo dali é um ato de confiança no fato de que aquele terreno, né, aquele piso sustenta, consegue suportar o nosso peso e nós andamos, nem nos preocupamos com isso, com o fato de que de repente aquele terreno não vá suportar o nosso peso e nós vamos cair num buraco. Nós nem pensamos nisso, porque confiamos, descansamos, né, no fato de que aquele terreno, né, aquele piso vai suportar o nosso peso e nós andamos tranquilamente, sem preocupação nenhuma. O nosso relacionamento com Deus deveria ser pautado também nisso, né, em nós descansarmos a nossa confiança em Deus. Pelo fato, primeiro, de que Ele existe, nós nos relacionamos com Deus que espera construir um relacionamento com o ser humano. Então é um relacionamento pessoal e que esse relacionamento pessoal pressupõe confiança. Em nós confiarmos, descansarmos, né, a nossa fé de que Deus existe
e de que Ele faz tudo para cumprir aquilo que promete. Termos a confiança de que tudo que Deus nos dá é bom, termos a confiança de que a sua vontade é sempre a melhor coisa para as nossas vidas. Então nós precisamos confiar nestas coisas. Nós precisamos descansar em Deus, confiar que Deus está sempre agindo, confiar que Deus sempre está ao nosso lado, que Deus nunca vai nos abandonar. Então, por isso que o escritor aos Hebreus, ele destaca essa necessidade. Sem fé, sem essa confiança, nunca vamos agradar a Deus. Vivermos um relacionamento onde desconfiamos da outra parte é um negócio complicado, é um negócio difícil. Então, o que Deus espera de nós é que nós depositemos a nossa fé, a nossa confiança nele, descansemos no fato de que ele dirige as nossas vidas, de que aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Se Deus nos prometeu a vida eterna, é porque podemos descansar na certeza de que essa vida eterna virá, porque foi Deus quem prometeu. Descansarmos no fato de que tudo o que ele permite que aconteça em nossas vidas, no final das contas é para o nosso próprio benefício. Mesmo aquilo que a gente não entende, mesmo aquilo que a gente imagina que é o mal, que é alguma coisa ruim, que é alguma coisa que vai nos prejudicar. Mas que tudo está debaixo do controle de Deus, debaixo do controle das suas ações. Então, no final das contas, será sempre um benefício para nós. Então nós precisamos descansar, nós precisamos confiar em Deus, termos a segurança no nosso relacionamento com Deus, da mesma maneira como nós temos a segurança de sairmos caminhando por aí e saber que o chão não vai se abrir e cairmos no buraco. Sem fé, sem confiança, é impossível nós agradarmos a Deus. Quando nós temos a plena certeza ou a plena confiança em Deus, nós vamos começar a perceber, por exemplo, que nós oramos e temos a absoluta certeza de que Deus vai responder às nossas orações, ao modo dele, no tempo dele. Que tudo vai contribuir para o nosso bem. De que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então é esse o desafio que a palavra de Deus nos coloca para nós descansarmos nele, para nós confiarmos nele, para nós depositarmos nele a nossa fé. E aí nós vamos descobrir e nós vamos perceber como Deus nos recompensa, como Deus nos dá em troca, recompensa por essa confiança que nós depositamos nele. Termos uma vida tranquila, termos uma vida sem tantas preocupações, porque nós confiamos que Deus está dirigindo as nossas vidas. Confiamos que o nosso viver está nas mãos dele e nós podemos descansar nas mãos do nosso Pai Celestial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiarmos nele, o nosso relacionamento com ele não tem sentido nenhum. Descansemos, pois, e confiemos plenamente a nossa vida nas mãos de Deus. E que Deus assim nos abençoe.